Olá, bom dia. Vou explicar para vocês a apostila que foi postada no grupo semana passada, tá bom? Sobre a Revolução Inglesa. Meus amores, é interessante a gente saber, até as vias de fato da Revolução, a gente compreender os dois personagens principais, tá bom? A gente tem, de um lado, da realeza, Carlos I, e de um outro lado, de uma ala mais fervorosa, radical e puritana, Oliver Cromwell. Tudo bem? Então, o que vai ocorrer, né, para ter esse fight? Primeiramente, o antigo regime, essa revolta vai ocorrer na Inglaterra. É interessante a gente perceber o mal-estar que estava acontecendo. E o mal-estar nada mais era do que a burguesia, a galera do dinheiro e que não tinha sangue nobre, não tinha descendência com a monarquia, era deixada de lado, entendeu? Era como se, que adianta eu ter dinheiro, que adianta eu trabalhar tanto em prol da igreja, em prol dos reis, da monarquia, e eu não tenho nenhum cargo político, nenhuma função importante na sociedade britânica, beleza? Então, devido a esse mal-estar, o Oliver Cromwell, da ala puritana, ele vai se tornar um líder. Professora, a senhora falou duas vezes sobre puritanismo, puritana. Gente, puritana é uma vertente religiosa, tudo bem? Só que ela é uma vertente religiosa do protestantismo, tudo bem? É uma religião. E que só que quem fazia parte da ala puritana, né, da religião puritana, que é também outra fé cristã, eles eram mais exaltados, eles eram mais nervosos, tudo bem? Compreendido isso? Vamos dar continuidade. Gente, e aí o Oliver Cromwell, né, ou que mais tarde a gente vai conhecer, vai evidenciar, porque ele vai se mostrar poderoso e influente, tá bom? Interessante que ele vai juntar uma galera, a burguesia, a alta burguesia, a galera da bufunfa, e também ele vai juntar a galera que estava começando a despontar economicamente, ok? Gente, o que vai acontecer na Inglaterra foi tão interessante, a revolta da burguesia, a primeira grande revolta, tudo bem? E que depois vai se espalhar por toda a Europa. Olha a bagaceira. Então, nesse sentido, a burguesia chegou e disse assim: véi, eu faço tudo pela monarquia e eu não tenho nada em troca. Ah, não, alguma coisa está errada. Vamos destituir, nem que seja à força, a realeza. No caso, seria como se fosse uma briga entre a burguesia, né, do lado do Cromwell e a galera do dinheiro, né, burguês, e contra a monarquia, que era absolutista, da cabeça aos pés. Prof, o que significa absolutismo? É quando uma autoridade ela não pode ser questionada de forma alguma, porque o poder dela é absoluto. Se ela quiser, ela manda e desmanda de acordo com suas vontades, beleza? Mas já existia o parlamento, tudo bem? Então, o Carlos I, ele vai começar a se exaltar durante o seu governo. Ele vai ultrapassar o que é um rei absolutista, tá entendendo? Então, nesse sentido, ele vai... O parlamento ele foi criado lá atrás no reinado do João, que tinha o apelido de João Sem Terra, mas isso é outra aula, tá bom? Então, o parlamento ele já existia. Por qual finalidade foi criado o parlamento? Gente, o parlamento ele foi criado para ser o freio do monarca, para evitar o absolutismo. Só que em muitos reinados, como o do Carlos I, isto não vai ocorrer. O que ele vai fazer quando o parlamento não concordava com o que ele comandava, com o que ele mandava? Ele dissolvia o parlamento. Ele vai chegar lá, epa, pode fechar esse negócio aqui. Vocês não estão concordando comigo? Então eu vou fechar essa casa. E ele fechou o parlamento por 5 vezes, beleza? E o Cromwell e seus novos fiéis, membros da burguesia,
eles vão começar a articular um plano para destituir, beleza? O Carlos I. Gente, a bagaça foi tão poderosa que ele vai conseguir destituir, ele vai conseguir criar um exército do caramba, gente, na Inglaterra, na poderosa Inglaterra, ok? Na inquestionável doutrinação de nunca questionar uma realeza. Isso vai acontecer na Inglaterra, tá? No século XVII. Véi, então, olha só, o afronto foi tão cabuloso que o Cromwell e da ala mais vertente do puritanismo, eles vão exigir a decapitação do Carlos I. E isso vai acontecer, tá? No dia 31 de janeiro de 1649. Interessante lembrar que o afronte e a decapitação de um rei, a gente não está falando de qualquer pessoa, gente, a gente está falando de um monarca. Isso vai acontecer em frente a um palácio real, chamado Palácio Whitehall, né? Whitehall, em Londres. Ele vai ser pego e vai ser decapitado na frente deste palácio. Gente, olha o afronte, quanto poder máximo absolutista do Estado e piriri pororó, ok? Então, os revoltosos, a burguesia, e sob comando do Cromwell, depois da decapitação, eles vão começar a governar a Inglaterra. Não vão fechar o parlamento, mas o governo de Cromwell vai ser conhecido como a República Cromwell. Vamos colocar essa república entre aspas, porque república quer dizer o governo que vem do povo, com participação do povo. Só que não. A gente percebe que o Cromwell queria o fim do absolutismo, mas durante o seu governo vai questionar ele de algum comando, de algum ato político para tu ver se tu não teria os mesmos fins que Carlos I teve. É como se fosse o sujo falando do mal lavado, para a gente compreender de uma forma mais rápida. Tudo bem? Então, a Revolução Inglesa, ela foi interessante porque ela vai mostrar para a Europa que um rei absolutista, ele pode ter o seu fim da forma mais cruel, que foi o que aconteceu, né? Com a decapitação do Carlos I, em frente a um palácio real, né? Interessante a gente perceber que os moldes dos comandos, eles continuaram o mesmo, só mudaram de soberano, né? Que agora Cromwell vai ser agora o líder máximo do parlamento. Mas com a sua morte, percebeu-se que para deixar a linhagem dele como comandante, no caso o seu filho, não foi muito interessante enquanto governo. Ele não tinha as mesmas veias do pai e com isso não foi para frente, né? Esse governo na poderosa Inglaterra. E aí a monarquia vai voltar para os seus herdeiros lá atrás, no caso com a família Stuart. Beleza? Ok? Qualquer dúvida pode me perguntar no privado. Um abraço, fiquem com Deus.